Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje a gente vai fazer mais um review de jogos, gente. Hoje a gente vai falar desse jogo lindo de tabuleiro que é o It's Wonderful World. Um jogo de produção, um jogo de deck building, um jogo de draft. É um jogo emocionante, muito legal, que eu amo jogar, gente. Um jogo lindo, um jogo muito barato, distribuído aí pela Galápagos, vale muito a pena o jogo. Hoje eu vou passar essas regras numa velocidade muito grande para quem entrou nesse vídeo para saber como joga. Depois, gente, a gente vai passar a review, o que eu achei, pode demo passar umas estratégias, mas primeiro a gente vai para as regras mesmo, sem mais delongas, para ficar bom para todo mundo, tá? Esse é um jogo que dá para jogar de 1 a 5 pessoas. Essas regras que eu vou passar aqui é para 3 a 5 pessoas, tá, gente? Você pode jogar se você tiver mais que 3 pessoas desse jeito. Se você não tiver, o manual é muito fácil a compreensão e você pode tirar dúvidas aqui embaixo nos comentários. Então, estamos aqui à disposição. O jogo, como eu disse, é um draft e um deck building. Você vai receber 7 cartas na sua mão, de começo, né? E o que você vai fazer? Escolher uma carta e passar essas outras 6 cartas para o amiguinho. São 4 rodadas o jogo, gente. 4 rodadinhas. Na primeira você vai para um lado e na segunda você vai para o outro, depois volta e depois vai para o outro lado. Então você passa para a esquerda, na próxima rodada passa para a direita, na esquerda e direita e vai assim, tá? 4 rodadinhas, 7 cartas, todas 7 na sua mão, uma de cada baralho alternado. Então o que você faz? Pega uma carta, deixa na frente e passa para o amigo. Todo mundo vira essa carta simultânea. Pegou o outro baralho, as outras 6 cartas, pega uma carta, passa para o outro amigo. Aí todo mundo vira essa segunda. No final desse drafting, você vai estar com 7 cartas na sua mesa. Essas cartas são os projetos de produção, gente. Mas antes de qualquer coisa, você tem que pegar os impérios, né? Cada jogador é um império diferente. Esses impérios têm o lado A e o lado B. O lado B, ele é simples, tá? Ou melhor, todos produzem a mesma coisa. Então, todos produzem 2 cristais cinzas, um cristal preto e um verde. No outro lado, já é mais diferenciado, é um pouco mais fácil para todo mundo, porque todo mundo já começa com um bônus, com uma produção de cristal diferentes. Então, meio que o jogo te conduz para uma situação diferente, tá? Cartas diferentes, cartas para cada um, que fica mais fácil uma estratégia. Esse não, esse aqui é carnificina pura, todo mundo produz a mesma coisa e tem que sair disso aqui e chegar onde você quiser. Mas como que faz? Então, só para salientar, cada império produz inicialmente, se vocês começarem igual, 2 cinzas, um preto e um verde. Cada carta que você tem na sua mão, das 7 que você termina o primeiro draft, vai fazer alguma coisa ou produzir alguma coisa ou tem atributos diferentes. Com essas cartas, você pode escolher a produção. Então, por exemplo, assim, eu quero produzir um complexo industrial. Então, beleza, quero produzir o complexo industrial, tá bom. Ah, eu peguei essa laboratório secreto, mas eu não quero produzir o laboratório secreto. Então, se você não quer produzir, você pode reciclar a carta. Esse ícone aqui, ó, embaixo de cada carta, significa o cristal que você vai ganhar se você reciclar esta carta, tá? Se você reciclar essa carta, o laboratório secreto, você vai ganhar um cristal verde. Se você reciclar essa, você vai ganhar um amarelo. E se você reciclar o complexo industrial, você vai ganhar um amarelo também. Agora, se você escolher produzir, você vai ter que ir construindo, produzindo cristais nessa fase aqui, ó, nesse local aqui. Então, qual é o custo de construção do laboratório secreto? 2 cristais cinzas e 3 cristais amarelos. Beleza? Isso aqui, se você produzir
lá na sua superpotência essas quantidades de cristais, você consegue produzir um laboratório secreto. Mas, Júnior, como eu vou conseguir construir esse laboratório secreto que precisa de 3 de amarelo e 2 de branco, se inicialmente a minha produção é só 2 de branco, um preto e um verde? Por quê? Porque aí você constrói outras cartas que te fornecem o cristal amarelo. Então, como que você faz isso? Olha aqui. O complexo industrial, você teoricamente na inicial, você tem até para construir, né? Ele só precisa de 3 brancos e um preto. Só de cara sua potência já produz 2 brancos e um preto. Então você só precisaria de um branco. Como você faz para conseguir esse terceiro branco? Pega uma carta que, ao ser reciclada, gera um cristal branco, que nem essa aqui gera um amarelo, mas você poderia pegar uma carta que, quando você recicla, gera um cristal branco. De cara, você já conseguiria produzir esse complexo industrial e conseguiria mais para frente já conseguir produzir cristais amarelos, desculpa. O que acontece? Essa parte de baixo da carta aqui, gente, são as produções do projeto que você construiu. Construiu o complexo industrial, na sequência de produção desses cristais aqui, tanto do cinza, do branco, né, não sei, quanto do amarelo, você já vai ganhá-los, entendeu? Então, é vantagem você construir as cartas mais simples, mais fáceis, e depois para poder construir cartas mais avançadas. Isso aqui que tem em cima das cartas é o bônus de construção, tá vendo? Aqui tem um token de um empresário, um magnata, um homem de negócios. Aqui nesse tem um cristal vermelho. Esse é o bônus dessa carta. Essa aqui não tem bônus, tá vendo? Essa aqui também não, essa aqui também não. Então, cartas com bônus vão gerar bônus. Quais geralmente são os bônus? Cristais vermelhos, token de magnata e token de generais, tá? Então você pode ganhar esses tokens. O que valem, gente? Só para ir um pouco mais para frente. Cada token desse vale 1 ponto de vitória. E existem cartas que dão mais pontos de vitória para cada token desses que você tem. Ah, Júnior, mas como que as cartas pontuam? Nessa parte de baixo aqui, as cartas mostram sua pontuação. Por exemplo, essa carta branca, ela dá bônus, ela dá produção, mas ela não dá nada de vitória, nenhum ponto de vitória. Já essa carta aqui, ó, que eu coloquei como exemplo, ela dá 1 ponto de vitória para cada carta verde que você tiver construído. Então, se você tiver feito projetos verdes, você vai ganhar 1 ponto para cada carta verde que você tiver produzido, se você tiver produzido essa carta, tá? Então, cada carta dá, olha essa aqui, essa azul, dá 2 pontos de vitória para cada token de general que você tiver. E esta aqui não dá ponto de vitória nenhum, enquanto que essa aqui, o simples fato de você construí-la já dá 1 ponto de vitória, tá? Esta aqui, você vai produzir, é uma outra forma de produção. Tá vendo que aqui, ó, essa aqui produz 2 azuis, essa aqui não produz nada, essa produz 2 verdes. Então, se você pagar aquela quantidade de amarelo e branco lá para produzir ela, você vai toda a rodada do cristal verde produzir 2 cristais verdes. Essa aqui, gente, você vai conseguir produzir quantos cristais verdes você puder pela quantidade de carta verde que você produziu. Então, se você já produziu umas 3 cartas verdes, toda a rodada de produção de cristal verde você vai ganhar 3 cristais verdes, no caso, entendeu? Porque você já tem 3 cartas verdes construídas, incluindo ela, tá? Beleza, mas como funciona essa parte da produção de cristais? Produção de cristais é o seguinte, ó. Ela acontece depois que vocês decidem se vão produzir ou reciclar. Então, vamos voltar lá. Teve o draft, todo mundo tem 7 cartas na mão. Todos decidem
quais cartas vão produzir e quais cartas vão se reciclar. E aí, com essa reciclagem, cada um já pega os cristais da reciclagem e já descartam as cartas que não vão usar. Então, por exemplo, essas cartas aqui eu vou reciclar. Então eu já pego um cristal amarelo, um cristal azul, um cristal verde. Pegou os cristais para você, você já tem que colocar em cartas que serão produzidas, tá? Se você não colocar em cartas que serão produzidas, você deve colocar na sua base do seu império. E depois que coloca-se na base do império, a única forma de se utilizar esse cristal é trocando 5 coloridos de qualquer cor por um vermelho. Um vermelho você vai ganhar para cada 5 que você juntar aqui imediatamente. E o vermelho você pode usar quando você quiser. O que é o vermelho? O cristal vermelho é um coringa. Você tendo um cristal vermelho, você usa ele como qualquer outro cristal. Ou ele também serve, nesse caso, não como coringa, como um pré-requisito para construir essa carta. Então essa carta você precisa de vários cristais azuis para ser produzidos e principalmente um vermelho. Não pode deixar de construir, não pode deixar de dar um cristal vermelho para produzir essa carta que chama Atlântida, uma carta muito bonita. Entenderam? Então essa parte é a primeira parte. Fez o draft, pegou as 7 cartas, escolheu qual você vai produzir, qual você vai jogar fora, pega os cristais e já coloca nas cartas que você separou para produzir. Isso, gente, é preciso que vocês tenham uma sinergia muito interessante. Porque se vocês não tiverem essa sinergia, vocês podem perder cristais, porque é muito melhor colocá-los em uma produção do que é só jogá-los fora. Isso vai porque o seu cérebro vai meio que fundir, porque você tem que escolher as cartas certas lá no draft para que você consiga, pelo menos, sair da primeira rodada com algo produzido já, para você ter alguma vantagem em cima dos seus competidores, dos outros competidores. Beleza, escolheu-se, as pessoas escolheram as cartas que vão ser produzidas e agora chega na parte de construção, de produção de cristais. Como que a gente faz? É uma sequência, gente, a produção de cristais. Começa no cinza, aí vai falar quantos cinzas você tem. No início todo mundo tem 2 cinzas, mas se alguém já conseguiu produzir, por exemplo, essa carta aqui inicialmente, que é uma carta mais básica, as brancas são umas cartas mais básicas mesmo, elas já vai estar aqui, junto no local de construído já de terminado. Então, uma das pessoas que construíram essa carta logo de cara, elas podem ter, por exemplo, 3 cristais brancos. Então, a pessoa que tem, ela vai pegar 3 cristais brancos daqui, que devem ser inseridos nos projetos automaticamente, não pode guardar. Então você já põe 2 aqui, tá? Tá vendo que já tem o espaço certinho na carta para pôr. E já que eu não tenho mais, esse aqui vai para o meu centro da cidade. Ponto. Todo mundo faz isso, só que a pessoa que tiver a maioria absoluta ganha um bônus, ganha um token de magnata. Nos próximas construções também tem tokens ou de magnatas ou de generais. Na do meio, na verde, a pessoa que tiver a maioria da produção escolhe o token que quer. Então só não ganha token se empatar todo mundo. Todo mundo tem 2, ninguém produziu nada. Então aquilo ali vai ser só a produção mesmo e ninguém ganha token, tá? Os tokens são muito interessantes, então é bom focar neles também. Beleza, aí todo mundo pegou os cristais cinzas, aí começa o preto e faz a mesma coisa. Quantos cristais pretos vocês produzem? Esse aqui continua produzindo 1, mas alguém pode ter construído uma outra carta, por exemplo essa. Essa aqui, olha que carta simples. E ela só precisa de 2 brancos para serem construídas, as turbinas eólicas. Então, o cara passou pela primeira rodada, ele já ganhou 2 cristais, mesmo que ele não tenha produzido nada. Ele já ganhou 2 cristais brancos, cinzas, e ele já colocou aqui. Então ele já meio que produziu essa preta.
Então já está produzido. Quando for a hora dele produzir o preto, ele já saiu na frente na produção do preto, porque ele tem uma das turbinas eólicas e uma que o próprio sistema já deu para ele. Logo, ele vai produzir 2. E se ninguém fez outra carta que produza mais que ele já ganha um token de general, porque lá o bônus é o general. E vai indo assim, gente, vai até o final. Os brancos são os mais simples, os pretos já são o segundo, o terceiro, o verde, o amarelo, o azul são os cristais mais difíceis. E as cartas mais difíceis de serem construídas também, mas que dão mais pontos também, entendeu? Então, o ideal é focar numa estratégia, se você vai focar numa estratégia de verde, de amarelo ou de azul, mas uma estratégia sinérgica para fazer aquela chamada maquininha de pontos, onde uma coisa vai interagindo com a outra e no final toda a sua produção interage uma com a outra para você fazer a maior quantidade de pontos. A maior quantidade de pontos é muito interessante, lembrando que você ganha pontos pelos tokens e lembrando que você ganha pontos pelas cartas, tá? E isso é muito legal, tem bônus nas cartas, tem diversas coisas legais aqui para fazer esse combo e ganhar mais pontos. Vai fazendo isso, faz uma rodada, troca o lado, começa a dar cartas pro amiguinho do outro lado, depois faz a segunda rodada, começa de novo pro outro lado, depois vai para a última rodada, que é a quarta, o último draft. 4 drafts e 7 cartas. Produz a maior quantidade de cartas e a maior quantidade, mas sempre focando na maior quantidade de pontos, tá? E aí, soma-se os pontos no final, o jogo manda até um bloquinho super bonitinho, soma os pontos das cartas, soma os pontos dos tokens e quem tiver mais ponto ganha o jogo. E é isso aí, gente. Esse é a forma de se jogar esse jogo mais tranquila. Tentei passar para vocês rapidamente, deu 17 minutos aí. A gente falou, mas é que precisa de todas as informações mesmo para jogar. O jogo é muito gostoso mesmo e funde o cérebro. Aquele seu amiguinho que gosta de fundir o cérebro com você, pode jogar esse jogo, porque quando chega na quarta rodada, quem tá jogando para valer mesmo tá contando os cristais, que é uma beleza, tem que saber exatamente quanto cristal vai produzir. Se você pegar um a menos, você pode deixar uma carta super boa de late game que iria te dar uma bonificação nervosa, então você tem que contar cada ponto. Todo mundo fica ali desesperado para fazer a melhor combinação possível para ter uma quantidade de pontos muito legal. Jogo super recomendado, jogo muito bacana mesmo. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Esse aí foi o It's Wonderful World. Falou, abração, tchau, tchau.